Carta dos 12 Apóstolos, escrita em Jerusalém em cerca de 46 depois de Cristo. Atos 15, 23 e 29. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde! Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Como orar? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A oração é comunicação com Deus. Qual é a sua importância? É importante para a sua vida espiritual, tanto quanto respirar é para a sua vida física. Enquanto a respiração é um processo involuntário, a oração é algo em que você deve aplicar um esforço. Satanás vai tentar evitar que você ore. Ele vai fazer você se sentir cansado. Ele vai distraí-lo. Ele dirá que não é necessário, mas é necessário sim. Então, como você pode falar com Deus? Quando for possível, ore em voz alta. Isso lhe ajudará a evitar distrações e lhe lembrará que está conversando com o ser real. Seja respeitoso, mas não tenha medo de expressar seus sentimentos mais profundos. Agradeça a Ele pelo que Ele tem feito em sua vida. Peça a Ele para que o guie e o ajude a escutar o que Ele tem para lhe dizer. Permita-lhe saber que ao fazer as suas petições, você só quer a sua perfeita vontade. Ore para aqueles que você conhece e que precisam de salvação, ou que tenham outras necessidades urgentes. De novo, louve a Deus por responder orações e cumprir sua palavra. Enquanto você cresce no Senhor, você vai ver os benefícios de permanecer em um contato íntimo com Ele o dia inteiro. Você vai perceber que mesmo que não o veja ou ouça com seus sentidos físicos, Ele é tão real como qualquer outra pessoa que tenha conhecido. E você verá que Ele responde suas orações de uma maneira miraculosa. Versículos relacionados: Mateus 6, 5 ao 13, João 15, 7, 1 Tessalonicenses 5, 17, Tiago 5, 17, 18, 1 João 5, 14, 15. Toca em minha vida e me dá saúde pra ti. Coloca os teus anjos ao meu lado e guarda minha vida pra ti. Senhor, eu vou te seguir sempre, sempre. Senhor, eu vou te seguir sempre, sempre.
toca em minha vida e me dá saúde pra ti. Coloca os teus anjos ao meu lado e guarda minha vida pra ti. Senhor, eu vou te seguir sempre, sempre. Senhor, eu vou te seguir sempre, sempre. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras aqui no canal Trabalho Missionário. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 33 ao 38. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. Vinte horas e 56 minutos.
A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. São 8 da noite com mais 58 minutos. Estão faltando 2 minutos para as 9 horas. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nesse momento, o Salmo 91, ele diz o seguinte, a palavra de Deus no Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E diz mais: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Graças a Deus. Quem é que nos livra do laço do passarinheiro, meu irmão, minha irmã? Diz para mim. Quem é? É o nosso Deus, o Deus de Israel, o Altíssimo, o Senhor Jesus. Quem é que nos livra da peste perniciosa? É Ele, o nosso Deus, a quem nós vamos orar daqui a pouco. Tenha fé, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor Jesus, ele diz: tende fé em Deus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e ele vos obedecerá. O problema nunca está com Deus, o problema sempre está conosco. Nós precisamos ter fé, não podemos duvidar, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. Pois bem, nós temos aqui o nosso irmão Anderson. Ele diz: boa noite, pastor. Boa noite, irmão Anderson. A irmã Graça, lá de Criciúma, Santa Catarina, ela diz: a paz, minha irmã Graça. Irmão Anderson, lá de Mariápolis, né? São Paulo. E ele diz: no trabalho, acompanhando a transmissão. Graças a Deus. Deus abençoe o seu trabalho, meu irmão. A Maria José Bassi também. Ela diz: boa noite, pastor. Deus abençoe, Maria, você e sua família. E a Tisa diz: boa noite, pai. Boa noite, Tisa Tainara. Pois bem, nós vamos aqui agora ouvir alguns pedidos, né, que nos chegaram aí durante o dia, mas deixe-me ler aqui primeiro. Eu tenho um pedido de oração aqui da Tânia Franciele, lá de Mariápolis, São Paulo. Ela diz: bom dia, pastor. Ela mandou essa mensagem, era 8h06 da manhã. Ore por mim, é que eu vou sair do trabalho, não estou mais aguentando cuidar da senhora. E peço oração para que eu venha passar no concurso público aqui da prefeitura. Vou fazer a prova. Vamos orar com certeza pela Tânia Franciele, lá de Mariápolis, São Paulo. Também a irmã Sueli de Vinhedo, São Paulo, ela diz: Deus te abençoe, estou tendo manhãs difíceis, ainda creio na cura, me ajude nessa batalha. Pode ter certeza que vamos ajudar, viu, irmã Sueli? Com toda certeza, vamos estar sempre orando pela irmã aí. Tá certo? Muito bem. Agora vamos aqui para as mensagens em áudio, né? Eu tenho 3 mensagens aqui, de 3 pessoas. A primeira mensagem é do pastor Paulo, lá de Extrema, no sul de Minas, divisa de Minas com São Paulo. Vamos ouvir aí o pastor Paulo, a mensagem que ele nos enviou hoje pela manhã. Ô, pastor, paz do senhor, tudo bem? Zé, até esqueci o nome do pastor. Deixa eu te falar, olha por mim. Rapaz, esses dias atrás aí, mais ou menos um mês atrás aí,
Eu ia fazer um trabalho lá na rua onde eu estou construindo e veio o carro do amigo meu que ia buscar ele na empresa, né? Para poder ele lá fazer o... levantar um muro lá para mim. Coisa rápida lá. Aí o que aconteceu, pastor Eliezer? Estava chovendo muito e eu peguei e eu liguei, pensei, vou embora, porque não vai dar para fazer mais nada mesmo. Eu ia lá buscando da empresa, né? Pastor, quando eu liguei o carro, ele entrou em alta rotação, em alta rotação. Ele desceu a ladeira lá, onde eu vou morar, mas não fal, que, que quase, quase eu quase era para me ter morrido. Quando tá aproximando do poste, para bater com tudo, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí eu ia bater a cabeça na coluna e bater no para-brisa que virou uma bola com a minha cabeça. Eu tenho que pagar 12 mil reais nesse carro. Já paguei 7, falta 5. Me ajude em oração aí, pastor. Para Deus ter misericórdia de mim. Olha, a minha vida acabou. Eu estou arrasado, sabe? Desanimado, desmotivado. E estou crendo que Deus vai fazer um milagre. Então, será que eu posso evitar essa dívida? Mais de um mês que eu ando angustiado, triste, sem saber o que fazer. Sabe? Eu me abati muito. Louvo a Deus que Ele me livrou da cova. Agora precisa livrar dos leões, que é pagar esses 5 mil que faltam. A empresa, solicitei a empresa para antecipar essas minhas férias, né? Aí falta ainda um valor e eles vão me pagar o restante. Até o dia 30 eu tenho que pagar esses 5 mil reais. Só o milagre do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, pastor Elisete? Deus continue abençoando. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 21h05. Está aí o pastor Paulo, lá de Mauá, São Paulo, mas ele está em Extrema, no sul de Minas. Sofreu um acidente, mas está vivo, né? Graças a Deus está vivo. Nós vamos orar sim pelo pastor Paulo. Eu tenho uma mensagem também aqui da Edivalda, lá de Mariápolis, São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, pastor Eliezer. Tudo bem? Eu queria que o senhor fizesse uma oração para o meu filho, que Jesus abençoasse, que levantasse ele. Ele está internado, não come mais sozinho, não anda mais sozinho. Já se entregou a Deus. Mas o coração de mãe sofre. Deus abençoe, pastor. O senhor e a sua família. Amém. Nós vamos orar pelo filho da Edivalda, lá de Mariápolis, São Paulo, com certeza. Parece que ele está no Paraná, né? Doente, mas nós vamos orar. O Senhor Jesus pode trazer a cura para ele. Mais uma mensagem aí da Gorete, lá de Guaranésia, sul de Minas Gerais. Pastor Elias, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Pastor Elias, eu quero que o senhor põe nas orações o nome da mãe do Bruno. Só que eu esqueci o nome dela, ela falou para mim, eu esqueci o nome dela. Nas orações, que ela anda com a vista embaçadinha, ela tá perdendo a visão. A gente ser um órgão no corpo da gente é ruim, a pessoa sem enxergar, ela tá perdendo a visão. E o nome do Caio, que é o filho dela, o do Bruno. Graças a Deus, as orações do senhor também foi uma benção. Ele não está bebendo. Ele veio, está morando aqui em casa com nós. Está trabalhando, graças a Deus. E disse que não quer nem ver cheiro de pinga. Graças a Deus. Ela falou o nome dela para mim, mas eu esqueci o nome dela. Parece que é Ivana Maria. Parece que é uma coisa assim. O nome dela. Acho que é Ivana e Maria. Eu vou pôr o nome dela na oração, para Jesus clarear menos um pouco a vista dela. Ela mora lá no Glória. E não esquece de pôr o nome do outro filho dela, do outro filho dela também. Eu esqueci de falar da benção do Bruno, graças a Deus, que ele tá uma benção, nossa Deus do céu. Ele é alegre mesmo.
das orações nós pedimos. Aí o senhor não esquece de pôr o nome do Caio também, que é o outro filho dela, e toda a família dela, né? Ela tá reclamando pra mim, ela não tá enxergando nada, nada, nada. É a coisa mais ruim que tem, né, irmão? Nossa, a gente sem a vista. Eu falei para ela confiar, porque eu confio muito nas orações que o senhor faz, que todas as orações que o senhor já fez para mim, graças a Deus, foi correspondido. Falei para ela confiar também. Amém. Deus abençoe. Um bom dia para o irmão e a família. Amém. Nós vamos orar com certeza pela Ivane, né, lá de São João Batista do Glória, parece que chama cidade, lá no sul de Minas também. E eu tenho só mais uma mensagem de 16 segundos da Gorete, que ela mandou agora há pouco, alguns minutos atrás. Vamos ouvir e depois nós vamos orar. Mano Zé, boa noite. O irmão Zé faz a oração, pedir de novo oração para o senhor, para a família toda do Bruno, para ele, para a mãe dele, para a família toda. Com o pai dele, ele recebeu notícia, o pai dele faleceu. Para Deus confortar o coração. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Meu amigo, minha amiga, é momento de nós fazermos a santa oração do Monte das Oliveiras. Vamos falar com Deus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Meu amigo, minha amiga, você tem sentido alguma dor? Você está doente? Você está sentindo algum desconforto físico? Então, levante a sua mão direita para o céu nesse momento, para o alto. Se você puder, levante aí a sua mão direita para Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, toca nas mãos, na mão direita, desse amigo, dessa amiga que ora comigo nessa hora e tem tido problemas de saúde, dores, alguma enfermidade, algum desconforto no seu corpo físico. Meu Deus, em o nome de Jesus, coloque a tua bênção, que a mão desse amigo que está levantada, a mão dessa amiga que está levantada, seja como a mão de um dos apóstolos, dos santos apóstolos do Senhor, que um dia estiveram fazendo a tua obra nesta terra e curando muitos enfermos, impondo as mãos, expulsando o mal. Meu Deus, faça isso nesse momento. Meu amigo, minha amiga, coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça agora e fique com a mão direita na cabeça aí agora, se você puder, enquanto toca apenas uma parte dessa canção, desse cântico espiritual. Coloque a mão na cabeça aí agora. Me coloco de pé com muita fé, ó Senhor Jesus, impõe as mãos sobre minha cabeça e me sara. Me coloco de pé
com muita fé. Ó Senhor Jesus, impõe as mãos sobre minha cabeça e me sara. Todo dia morremos quando dormimos à noite, mas ressuscitamos quando acordamos de manhã. Todo dia morremos quando dormimos à noite, mas ressuscitamos quando acordamos de manhã. Continue com a mão na cabeça, meu amigo, minha amiga, e creia que o Senhor Jesus está tocando em você agora. E neste momento, ó nosso Deus, nós te pedimos encarecidamente que o Senhor se manifeste aonde quer que houver uma pessoa participando desta oração, um irmão, uma irmã, e que está sentindo dores, está enfermo, está doente. Nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia agora, Senhor, porque nós temos fé e nós pedimos ao Senhor nesta hora que repreenda toda enfermidade. Meu Deus, toca em cada pessoa que está ouvindo esta oração, cada amigo, cada amiga. Toca, Senhor, do alto da cabeça até as plantas dos pés, e que toda enfermidade seja afastada deste corpo nesse momento. O espírito da doença, nós expulsamos agora no santo nome do Senhor Jesus. Que a diabetes desapareça da vida desta pessoa agora, que a hipertensão, o problema nos ossos, no estômago, nos nervos, na corrente sanguínea, desapareça, que o problema de saúde desapareça, que essa dor, esse desconforto que esta pessoa está sentindo desapareça. Nosso Deus, toca agora, Senhor. Toca, Senhor Jesus, do alto da cabeça até as plantas dos pés, e faz, meu Deus, com que a saúde venha sobre esta pessoa, que a doença saia e a saúde vem. Esta pessoa que não está conseguindo dormir à noite, tem sofrido com a maldita insônia. Nosso Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, meu Deus. Afasta essa insônia neste momento, pois nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos hoje, meu Deus, especialmente por aqueles que estão muito doentes, enfermos, acamados, lutando contra uma doença. Meu Deus, dá a vitória para este irmão, esta irmã nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora diga comigo. Pode dizer baixinho mesmo, mas diga com fé. Em nome do Senhor Jesus, eu rejeito toda enfermidade na minha vida, toda doença no meu corpo. Eu rejeito e mando embora, em nome de Jesus, que todo mal, tira a mão da cabeça e diga saia, em nome de Jesus. Está repreendido toda doença, todo mal, está repreendida toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, seja curado aí agora, seja liberto dessa dor, dessa enfermidade, dessa coisa ruim que você vinha sentindo. Que Jesus te faça justiça agora, te dando saúde, em nome de Jesus. Amém. E todos que creem, digam amém. Graças a Deus. Muito bem, 21h18. Vamos passar aqui para as explicações do Apocalipse. E eu preciso de poucos minutos aí
para trazer essa explicação do Apocalipse. A Maria Vieira, ela diz amém, graças a Deus. Deus abençoe Maria Vieira. E Maria José Bassi diz amém, Tainara diz amém, a Tisa, né, diz amém. Irmã Graça Tonon também diz amém. Muito bem. Então, vamos então para as explicações do Apocalipse. É 5 minutos só e nós vamos terminar essa transmissão. Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. A explicação do Apocalipse hoje é a respeito de Apocalipse capítulo 12, 2. Há uns dias para trás nós trouxemos um argumento aí, dizendo que aquele sinal que João ele vê em Apocalipse 2 não aponta para a igreja nem para Maria, a mãe do Salvador, mas aponta para a nação de Israel num tempo específico das dores, da tribulação, passando do princípio das dores para as dores. E Apocalipse capítulo 12, 2 diz que aquela mulher estava com dores de parto. E nós vemos no Antigo Testamento algumas vezes que Israel, a nação de Israel, alguns versos das Escrituras, onde a nação de Israel é mencionada como uma mulher com dor de parto. O primeiro verso aqui é Isaías 66, 6 e 8, onde nós podemos ler o seguinte: uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz o menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então aqui está falando de Sião, está falando de Israel, da nação de Israel. Sião, nação, quem é Sião? O povo de Israel, a nação de Israel. Outro texto aqui, Jeremias 4:31, diz assim: porquanto ouço uma voz como a de mulher que está de parto. Uma mulher que está de parto, ela sente dores, ou não sente, não é verdade? Uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho. A voz da filha de Sião ofegante, que estende as suas mãos dizendo: ó, ai de mim, agora porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Veja aí, está falando novamente da nação de Israel com dor de parto, né? Jeremias 34 ao 7. Vamos ler. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de quem? De Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos a voz de tremor, uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então aqui é mais claro ainda. A palavra de Deus, lá na época de Jeremias, já estava sendo escrita, profetizando que viria um tempo que a nação de Israel estaria como uma mulher sentindo dor de parto. Miqueias, capítulo 5, versículo 3. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Mais um texto aqui que mostra a nação de Israel com dor de parto. Agora, só mais 2 versos só para nós terminarmos.
Mateus capítulo 24, versículo 8, Jesus diz: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Dores de quê? Dores de parto. Jesus está falando aqui do tempo da tribulação, em Mateus 24, o princípio das dores de parto que virá para a nação de Israel. Aí nós vamos para o último verso que nós vamos ler aqui, que é exatamente Apocalipse 12, 2, onde, vamos ler o 1 também, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então aqui é mais uma evidência que esta mulher de Apocalipse 12 não é a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, não é Maria, não é a igreja, é a nação de Israel. Mas não é agora não, é no futuro, quando vier o princípio das dores e as dores. Então, guarde essa explicação, meu irmão, minha irmã, mais uma explicação do Apocalipse. Amanhã teremos mais uma, se Deus quiser. Nós vamos ficando por aqui com essa programação. Já são 21 horas e 24 minutos. Que Deus vos abençoe. A todos que estiveram aqui firmes orando conosco nesta noite. Forte abraço e lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.